gente! Tudo bem com vocês? Bom, esse é meu segundo vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz, muito realizada. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho do relato do meu parto. Eu sei que tá um pouquinho tarde, né? O Eric já tá com quase 8 meses. Mas eu acho que vai ser legal contar minha experiência pra vocês, porque foi bem diferente. Eu confesso que foi bem diferente do que eu esperava, do que eu imaginava. E eu acho que vai ser legal, porque vocês vão me conhecer um pouquinho mais, né? Como é que aconteceu e tudo mais. Pouca gente me viu grávida, ou me viu uma vez, ou não me viu. Pouca gente me viu, então eu acho interessante eu contar pra vocês, tá bom? A minha menstruação tava atrasada já há 2 meses. E era pra mim ter trocado a pílula, só que pílula não, né? O anticoncepcional, pílula, não sei. O anticoncepcional que eu tomava, né? Só que eu não troquei, eu continuei tomando, gente. Eu relaxei, confesso, né? Eu devia ter trocado, mas eu não troquei. Eu continuei tomando normal, sempre tomei certinho, mas... Enfim. Aí, mesmo tomando o anticoncepcional, minha menstruação atrasou. 2 meses atrasada. Eu tava 2 meses de atrasada. Só que na minha cabeça, não ia descer. Quer dizer, ia descer, né? Eu não tava grávida na minha cabeça. E meu marido tava desconfiando que eu tava grávida. Só que na minha cabeça eu não tava grávida porque a minha menstruação já tava desregulada. Por isso que eu tinha que trocar o comprimido, né? Aí, tá, e nisso tudo, o meu marido foi promovido, gente. Ele foi promovido, ele trabalhava como vendedor. Ele foi promovido pra gerente. Só que antes dele assumir o cargo de gerente, ele tinha que fazer tipo uns cursos. Não é bem uns cursos, mas é tipo uns cursos, sabe? Treinamento. E ele tinha que substituir gerentes, entendeu? Gerentes que entravam de férias, ele ia lá e substituía. E isso era de 20 dias, 15 dias. Só que ele ficava 40 dias longe, porque de uma loja ele já ia pra outra. Às vezes ele nem ia em casa. Mas antes, né, dele fazer o treinamento, ele foi promovido. E daí a gente passou o Natal ali em dezembro, né, curtindo normal. Quando a gente foi passar o Ano Novo na casa da minha sogra, eu passei um pouquinho mal lá em casa, né, passei bem mal. E vomitava e tudo, mas pra mim eu não tava grávida, gente, não tava. E o Ano Novo eu passei um pouquinho mal, porque eu tava bem, sabe, já tava enjoada e coisa e tal. Aí, tá, em daí janeiro meu marido teve que viajar. E pra mim não ficar sozinha, como era só eu e ele, né, que morava lá em casa, eu fui tirar um gelo lá com a mãe, né, com a minha mãe. E a minha mãe morava pra fora. Aí, nisso, o Eduardo, antes dele viajar, ele me deixou um dinheiro pra mim, se precisasse, né, deixou um dinheiro e isso pra mim comprar um teste também. Aí eu disse, não, amor, não vou comprar teste não, porque eu não tô grávida, né. Gente, ele já tava acreditando que eu tava grávida, só que eu disse pra ele que eu não tava, mas eu já tava mais... Nossa, eu tô grávida, porque é impossível, né? Tu tá com 3 meses, menstruação não desce, é 3 meses, e tá enjoada, tá vomitando, é impossível não tá grávida, né, gente? Eu já tava desconfiada assim. Minha mãe chegou, o Eduardo foi viajar, minha mãe chegou pra me buscar, né? Sonhei que estava grávida. E quando a mãe sonha que estava grávida, a gente pode contar que realmente tá grávida. Alguém da família tá grávida, alguém próximo, né? E eu, quando a mãe falou que sonhou que tava grávida, eu, ai, tô grávida, gente, tô grávida, já era, né? Aí a gente foi lá na farmácia comprar o teste. A gente chegou lá, eu ia comprar o mais barato que tinha, mas eu pensei, e se eu compro o mais barato e dá negativo? E depois eu tô grávida do nada, né? Do nada não, né? Mas, enfim. Aí eu resolvi comprar o mais caro que tinha, o mais exato possível. Só que o mais exato que tinha lá, eu tinha que fazer de manhã cedo, em jejum, a primeira urina da manhã. Aí, gente, eu comprei igual, né? Aí no outro dia, não lembro que dia era, né? Eu fui fazer o teste. E tava eu e minha irmã só em casa, minha mãe tava trabalhando, né? Tava meu irmãozinho também, meu padrasto, mas meu padrasto tava trabalhando lá fora. E daí eu lembro, gente, que eu só fiz o teste assim, foi questão de segundos. Já deu positivo, já deu que eu tava grávida, já apareceu que eu tava com 3 meses, que é aquele teste que aparece as semanas, né? Eu sei que eu tava com 3 meses. E, gente, eu fiquei tão desesperada. Tipo, no sentido. Não sei, eu tava feliz, eu tava feliz, eu fiquei muito feliz, fiquei, tipo, um pouquinho desesperada sim, porque a gente fica. Passa um monte de coisa na cabeça da gente, ainda mais que o Eduardo tava longe, sabe? Não sei. Tava numa fase nova, sabe? Que recém ele tinha sido promovido, então eu confesso que eu fiquei um pouquinho desesperada sim, porém muito feliz mesmo. Aí nisso que eu fiz o teste, descobri que eu tava grávida, eu não queria contar pro Eduardo porque eu queria fazer uma surpresa bem fofinha pra eles, né? Só que daí ele tava bem estressado com umas coisas que estavam acontecendo lá na loja. Gente, ele tava longe de todo mundo.
tava longe da família dele. E fica estressado, gente. Ele queria mais era estar em casa, né? Fica estressado, fica cansado, e tem meta, tem tudo, enfim. Aí eu resolvi dizer assim, amor, resolvi dizer, né? Amor, quando tu vir... Ó, meu amigo acordou. Já volto, gente. Alarme falso. Tá dormindo de novo. Tá, continuando. Aí eu disse, amor, quando tu vir, eu tenho uma novidade pra te contar. Só que, gente, ele já tava desconfiado que eu tava grávida, né? Então ele juntou as duas coisas, né? E falou, amor, tu tá grávida. Eu disse, tô grávida. E é isso a novidade. Não teve graça, né? Mas ele ficou muito feliz. Eu também fiquei muito feliz, gente. Porque assim, a gente não queria filho naquele momento. Porque a gente ia ter que viver uma vida nova, a gente ia ter que ir embora de São Luís, ia ter que começar praticamente do zero, né? Mas foi no momento de Deus, foi Deus que quis, foi um presente de Deus e a gente ficou muito, muito, muito feliz. Não tem como não ficar, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma bênção, né? E daí, nisso, Eduardo ficou viajando e voltando um bom tempo mesmo. Eu já tava com 8 meses quando ele conseguiu me levar numa viagem junto com ele. Ah, gente, lembra que eu falei que ninguém quase me viu grávida? Então, porque a minha mãe morava pra fora, certo? Então eu ficava mais lá fora. E quando o Eduardo vinha pra cidade, aí eu ficava ali na minha sogra com ele, porque a gente já tinha devolvido a casa pros donos, a nossa casa era alugada, né? E aí eu ficava ali com ele, mas a gente não saía muito, porque quando ele vinha a gente queria ficar junto, né? Ele queria descansar, então a gente não saía muito, então por isso que muita gente não me viu grávida. Só me viu grávida mesmo, a minha família, e quem me procurava, né? Quem ia lá na minha sogra, enfim, ou quem ia lá na mãe. Tá, daí lá eu tinha mais ou menos 8 meses, eu não lembro se eu já tinha 8 meses ou se eu ia completar 8 meses. Ele conseguiu me levar numa viagem, acho que era Sananduva até a cidade, se eu não me engano. Aí, como eu tava lá, né, eu consegui fazer meu pré-natal lá. Eu peguei uma assinatura, eu não lembro muito bem como é que era no posto que eu fazia. A princípio, a minha gestação toda foi pelo SUS, tá? A única coisa que eu paguei particular, que a gente pagou particular, foi as consultas... ultrassonografia, né? Que daí, pelo SUS, ia demorar muito e a gente queria fazer. Então, a gente pagou particular pra ser mais rápido, né? Tá, daí eu consegui, né, e consegui fazer lá na cidade onde ele tava, em Sananduva, consegui fazer lá. Só que lá era diferente, lá a gente passava pelas enfermeiras tudo mais, fazia tudo que tinha que fazer, e depois eu ia pro médico, só que nesse médico eu tinha que pagar uma taxa, né, como era pelo SUS eu só pagava uma taxa, né. Tá, tudo bem, né, gente, ela disse que a taxa não ia ser tão alta, né, porque é pelo SUS, né. E daí me recomendaram um médico lá, a gente foi. Lá no posto eu fui sozinha. Era, nossa, muito atenciosa a menina, sabe? Comparando com o lá de São Luís era muito melhor mesmo. E daí a gente foi no tal médico, o Eduardo foi comigo. Gente, sem condição naquele médico, porque ele chegou comendo um bolo, sabe? Não por chegar comendo bolo, mas ele tava fedendo a... não sei explicar. Aí ele chegou comendo um bolo, sabe? Tipo, nem parecia médico. E daí nem tinha um comportamento, uma postura do médico, entende? Aí a secretária dele, super simpática, depois na hora que entrou lá na sala dele, sabe? Parecia a mãe dele xingando ele. Ai, não sei. Muito estranho eu achei. E daí na hora dele me examinar, ele me confundiu muito a minha cabeça, porque eu já não entendia muito essas coisas de semana. E eu não entendo muitas coisas de semana, eu bati muito a minha cabeça. Aí ele confundiu muito mais a minha cabeça com o negócio de semana. Aí nas contas dele eu tava com não sei quantos meses, eu não tava com 8 meses não. Nas contas dele eu tava com 6 meses, a minha barriga era pequenininha. Ele me deixou, sabe? E dele não tinha nem um negocinho de escutar o coração do bebê, que era o que eu mais queria, ver se ele tava bem, né? Fazer a ultra, ele não tinha nada disso. E a mulher foi procurar lá, a secretária dele, o negocinho pra escutar o coração, que eu não lembro o nome agora. E ela disse, ai, faz anos que tu não usa isso. Eu nem vou achar. Tipo, como assim? Faz anos? E dele pegou e colocou tipo um cone, não sei explicar, na minha barriga e começou a escutar o coração. Como assim, gente? Eu fiquei muito apavorada. A gente saiu de lá, a consulta, a taxa que tinha que pagar foi R$180. Eu saí chorando daquela sala, porque ali em São Luís a gente pagava 150 a ultrassonografia e o médico era super atencioso, falava tudo que a gente queria saber. Eu não sei, gente. Enfim. Aí eu saí de lá triste mesmo. Eu cheguei até a ficar brava com o Eduardo. Eu lembro, nem sei porque que eu fiquei brava com o Eduardo. Nem sei, eu sei que eu fiquei brava com ele. E daí a gente saiu de lá.
E daí eu contei ali pra camareira do hotel, que eu fiquei bem amiga dela, né? Ela disse pra mim que aquele ali era o pior médico da cidade. Como assim, sendo que tinha me recomendado ele, né? Eu não entendi muito bem. Aí, graças a Deus, o Eduardo... A gente tava num hotel, gente, já fazia um mês que a gente tava no hotel. Transferiram o Eduardo pra Espumoso, acho que era Espumoso. Só que lá falaram que ia ser a nossa casa, que o Eduardo ia gerenciar a cidade lá. Daí o Eduardo já tinha achado até casa lá, né? E eu bem esperançosa, mas não foi dessa vez, gente. Não foi lá, tá? Deu uns problemas lá, não deu pro Eduardo gerenciar lá. Aí eu voltei pra São Luís, já tava em São Luís. E nisso o Eduardo foi mais pra outras cidades, eu não lembro qual cidades era. Quando eu tava com quase 38 semanas, eu tava ali na casa do 36, eu acho, o Eduardo foi pra São Borja. São Borja de São Luís é pertinho, né? Aí ele falou pro supervisor dele, né? Que eu tava com quase ganhando já, né? Eu tava com 36 semanas, que depois ele queria ficar mais lá perto de casa, né? Se ele podia ficar lá em São Luís, na loja de São Luís, né? Aí o supervisor dele disse pra ele esperar mais um pouco. Quando o Eduardo voltasse pra São Luís, eu já ia estar com quase 38, né? Quando ele foi pra São Borja... Desculpa, gente, eu não olho pra câmera, né? Tem que olhar pra câmera, desculpa. Quando ele tava lá em São Borja, eu tava com 36, mas quando ele voltasse pra São Luís, eu ia já estar com quase 38. Aí o supervisor dele disse que ia dar uma folga pra ele, que ele podia ficar comigo, né? Como tava perto de ganhar, então ele não ia mandar o Eduardo pra muito longe, porque senão o Eduardo não ia conseguir voltar. E esse era meu maior medo, gente, sério. Toda a minha gravidez, eu não tinha medo do parto, eu não tinha medo da dor. Eu tinha medo do Eduardo não poder estar junto comigo na hora mais importante, sabe? Que era o nascimento do Eric. Esse era meu medo. Ai, graças a Deus ele veio, eu já tava com 38 semanas. Ia fazer 38 semanas, eu lembro que ele pôde ir na consulta comigo. A gente foi lá pra casa da mãe dele, né? Que era na cidade. E daí a gente foi fazer a consulta. E daí, a partir daquela consulta, eu ia consultar toda semana, que eu já tava na casa dos 38, então eu ia ter que consultar toda quinta-feira, eu lembro que era quinta-feira mesmo pra Natal. Eu tinha que ir pra ver como é que tava o Eric. 38 semanas eu fui. Aí a enfermeira super querida lá do posto falou que talvez na próxima semana ou eu ia com o Eric ou eu ia sair de lá e ia pro hospital, porque tava pertinho do Eric nascer já. E graças a Deus o Eduardo tava comigo. Aí a gente foi, né? Só que daí, gente, a gente foi caminhar, porque o Eduardo tinha uma promessa pra pagar. Isso foi no dia 18. O Eduardo tinha uma promessa pra pagar. E daí eu fui com ele, né? Fui caminhar, que é bom caminhar, né? Eu fui com ele. É bom caminhar, né? Eu fui com ele. E daí a gente foi, né? E daí a gente tinha que acender um pacotinho de velinha. A gente acendeu 2 pacotes de vela pra ela. E pedimos muito, oramos muito pra que o Eric nascesse bem, pra que me desse um parto bom, uma hora boa, sabe? Pedimos muito, 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 muito. E a gente caminhou tanto naquele dia que eu cheguei em casa, minha barriga tava bem baixa. E daí eu lembro que a gente jantou e a gente foi dormir. E quando a gente tava dormindo ainda tava chovendo, eu até lembrei do que a mãe falou, que neném adora, bebê adora nascer quando tá chovendo, né? Aí a gente foi dormir. Gente, eu me acordei ali pelas umas 5h30, toda molhada. E eu achei que eu tava fazendo xixi. Sério mesmo, achei que eu tinha mijado na cama. Porque era quente, parecia xixi, sabe? Eu acordei toda molhada. E falei, amor, eu tô toda molhada e não é xixi. Não sei por que eu falei isso. É porque realmente parecia que era xixi. E o Eduardo se levantou da cama. Tua bolsa estourou, tua bolsa estourou. Gente, foi uma correria. E daí eu tava toda trêmula, tava tremendo, né? Porque eu tava nervosa. Mas graças a Deus não tava com nenhuma dor. Aí eu fui tomar um banho, a gente foi pro hospital, né? Aí tava descendo muito líquido, já tava descendo até com sangue, tava muito líquido mesmo. Aí a enfermeira não deixou eu subir, né? Andando, botou na cadeira de roda, o Eduardo ficou ali assinando a minha baixa, não sei como é que fala, muito bem. E eu subi, eu e minha sogra subimos. Aí me internei, tudo certinho. Gente, só que daí eu fiquei, tipo, daí eu fui pra uma sala, tirei minha roupa, botei aquela pijama do hospital, né? E ela fez o toque. Eu nunca tinha feito toque. Me falaram que o toque era horrível, realmente é horrível, gente. É horrível, é constrangedor. Não sei, é horrível mesmo. Mas ainda bem que foi 2 mulheres que fizeram o primeiro toque em mim. Então, tipo, de boas, né? Aí fizeram o toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação, isso já era umas 6h30, por aí.
Tava com 3 centímetros de dilatação. E não parava de descer aquela água, gente, não parava. Desde a hora que eu saí de casa, tava descendo. Aí elas disseram que já iam me botar pro quarto, né? Só que eu achei que eu ia ficar num quarto e o Eduardo ia ficar comigo, né? Só que não, né? Eu fui pro quarto e nesse quarto tinha, acho que 2 comigo. Daí uma tava gritando muito, 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 muito. E a outra tava lá de boas e eu também tava de boas. Me colocaram no soro e eu fiquei deitada lá. E daí já eram umas 7 horas, eu acho. E eu disse, eu não posso falar com meu marido. E elas disseram que não podia, que ele não podia entrar também. E tinha uma lá gritando de dor, gente. Tava com muita dó dela. E eu tava com medo já. Confesso que eu tava com medo quando eu comecei a ver ela toda pedindo, implorando pra levarem pro quarto, né? Pra ter o nenê. Aí elas iam lá. E daí veio a mesma que fez o toque primeiro em mim pra fazer o toque de novo, pra ver se estava evoluindo. Pra ver se a dilatação estava evoluindo. Mas não tava, gente. Eu ainda tava com 3 centímetros, já era umas 7 horas. 3 centímetros de dilatação. E não parava de descer líquido, não parava. Aí ela perguntou se eu não queria ir no banheiro, eu não queria, não tava com vontade. E fiquei deitada ali, gente. Já tava me dando sono, eu tava preocupada, eu queria falar com o Eduardo, né? Porque eu achei que ele ia ficar ali comigo, eu tava bem triste. Mas não pôde, eu tava começando a me dar fome, porque a última vez que eu comi tinha sido de noite, né? E já era umas 7 horas, eu tava com fome, mas elas não podiam me dar nada pra comer. Não podia dar nada pra nós ali, nós 3 que tava ali, não podia dar nada pra comer. Aí, quando foi umas 8 horas, já tava quase acabando o plantão. E por coincidência, eu acho que não foi coincidência, eu acho que foi Deus mesmo, o médico que tava de plantão é o mesmo médico que fez todas as minhas ultrassom, né? Foi com ele que eu fiz o meu acompanhamento. Gente, foi um anjo, sabe? Porque ele chegou lá no quarto e viu que eu tava sangrando já. Tava sangrando, mas eu não, graças a Deus eu não tava com dor, não tava nem com cólica, nada, nada, nada. Ele chegou e fez. Desculpa. Chegou, fez o toque, né? E eu tava com 3 centímetros, já era 8 horas, já era pra ter evoluído mais um pouquinho, né? Pela quantidade de líquido de sangue que tava saindo. E ele disse, não lembro muito bem o nome, acho que é bolsa rota, não sei. Mas ele disse, tu vai ter que fazer cesárea, tu não vai, a tua dilatação não vai evoluir. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho em choque quando ele falou assim, eu fiquei com medo. Porque eu nunca fiz nenhum tipo de cirurgia, nunca fiz. E eu não tinha pesquisado muito sobre cesárea, eu tinha pesquisado mais sobre parto normal, né? Porque na minha cabeça ia ser parto normal. Aí eu disse, não falei nada, daí ele disse assim, arrume a sala de cirurgia que eu vou fazer a cirurgia dela. Ele me conheceu, gente, graças a Deus, porque se fosse qualquer outra pessoa, eles iam deixar, qualquer outro médico, eles iam esperar mais um pouco pra ver se não dava dilatação, esperar mais um pouco, e eu ia sofrer, né? Porque enfim. Aí eu pedi pra falar com o Eduardo, aí eles deixaram. Eu fui lá e falei com o Eduardo. Gente, eu tremia tanto quando eu fui falar com o Eduardo, eu tremia tanto de nervoso. E eu queria muito que ele tivesse entrado comigo. Eu não sei porque que eles não deixaram o Eduardo entrar comigo. Mas eu queria tanto, sabe, que ele entrasse comigo. Porque, não sei, porque eu queria, não por medo, mas eu queria que ele visse o nascimento do Eric, sabe? Mas aí não deixaram, ele pediu, não deixaram. Mas assim, foi muito rápido a minha cesárea. Eu entrei no quarto, era umas 8h15 por aí. E daí o que demorou mais mesmo foi o médico entrar, o cirurgião entrar pra sala. Foi o médico que fez o toque em mim, né? Isso foi o mais demorado de tudo. Aí ele entrou porque ele já tava numa cirurgia. Assim que ele entrou, gente, foi questão muito rápido mesmo. Aí eu lembro que tinha a pediatra, entrou a pediatra e entrou um enfermeiro pra ficar comigo ali do meu lado. Aí o enfermeiro ficou o tempo todo falando comigo, o tempo todo me acalmando, porque eu tava nervosa sim. Eu fiquei muito nervosa. E ficou me acalmando, né, conversando comigo. Foi um anjo, gente, porque eu queria o Eduardo naquele momento ali, mas como eu não tive o Eduardo, né, ele tava ali, ele me acalmou muito. E daí me deram anestesia, eu nem senti nada na anestesia, falaram que eu ia sentir um negocinho, um líquido gelado entrando nas minhas costas, assim, não senti nada. Eles me deitaram, colocaram soro, mediram a minha pressão, né? Isso já tinha antes da anestesia, pra falar a verdade, né? Aí eu deitei e daí as minhas pernas começaram, tipo, a formigar e parece que
estavam desse tamanho minhas pernas. Estavam megamente pesadas e eu não conseguia mexer. Da cintura pra baixo, da minha barra aqui, ó. Daqui pra baixo, eu não sentia mais nada. Nada mesmo. Aí, de repente, eu vi a maca balançando, sabe? E eu achei que fosse arrumando a maca, né? Mas não, a cirurgia já tinha começado. E foi super tranquila mesmo. Eu não senti nada. Nada, eu só sentia tipo uns puxão, umas coisas. E a maca balançando bastante. Mas fora isso, eu não senti nada. E daí, quando eu vi... Aí, quando eu vi, já o Eric nasceu, sabe? Tipo, foi muito rápido. Era 8h40 quando o Eric nasceu. Aí quando eu escutei aquele chorinho dele, gente, é o chorinho mais gostoso do mundo, sabe? É a coisa mais fofa do mundo. Quando eu escutei o chorinho dele, tipo, eu não fiquei muito com ele, porque elas não me colocaram ele muito tempo comigo, porque ele tava chorando muito e eu tava com sono, tava com muito sono, eu lembro que eu tava quase dormindo. E daí a pediatra começou, tipo, a falar comigo, olha teu bebê, e era a coisa mais fofa desse mundo, gente. É um momento assim que não tem como explicar. Só quem é mãe realmente sabe. É muito clichê, mas... Desculpa. É muito clichê, mas o amor de mãe a gente não se explica, a gente só se sente. E foi um momento único, foi um momento lindo, foi um momento mágico que eu nunca quero esquecer, gente. Sério. Foi o melhor... Acho que foi, sem dúvida, o melhor momento da minha vida. Aí eu lembro que eu fiquei cuidando do Eric, né? Eles botaram o Eric na balança. O Eric nasceu com 2,930 kg e 46 centímetros. Ele era bem pequenininho, bem magrinho mesmo. E eu tava com 38 semanas e 2 dias, como eu falei. Não, 38 semanas e 1 dia, como eu falei, né? E, gente, foi muito especial. Muito especial mesmo. Aí eles arrumaram o Eric, me trouxeram pra mim, ficar um pouquinho com ele, gente. Aí o Eric tava muito chorão, ele tava chorando demais. E daí falaram, eu vou levar o Eric agora lá pra conhecer o papai dele, as vós dele. Tava a minha mãe e a mãe do Eduardo lá, né? Minha sogra. E daí levaram lá. E... ai, eu queria só pegar ele, sabe? E daí eu dormi. Eu não lembro mais nada. Ah, e antes de eu dormir me deu uma náusea, sabe? Uma ânsia de vômito. Mas passou, foi muito rápido. Eu acho que foi na hora que eles estavam limpando, não sei. O meu útero, não sei explicar, sei que me deu. E daí levaram o Eric lá e eu dormi, gente. Aí a hora que eu acordei, eu lá na sala de recuperação. E daí eu escutava o choro do Eric lá no fundo, sabe? Eu tinha certeza que era o choro do Eric, né? E daí elas me trouxeram o Eric, a enfermeira me trouxe o Eric. Vamos tentar dar uma mamar pra ele, mamãe. E daí eu disse... eu disse, vamos, mega faceira, gente, que eu mais queria era dar mamar pro meu filho. Só que meu leite não desceu, o Eric não pegou meu peito também. Elas disseram que era pelo efeito da anestesia, que demora 3 dias pro meu leite descer. Só que enquanto o Eric não pegasse o peito, eu não ia sair do hospital, a gente não ia dar alta, né? Porque o Eric tinha que pegar meu peito pra gente dar alta. Mas já fiquei mega preocupada. E daí elas disseram, a gente vai dar uma fórmula, um leite lá pra ele, né? E daí tu fica descansando, aí quando tu estiver boa, a gente te leva pro quarto com ele. Daí eu dormi mesmo. Aí eu acordei de novo. E daí eu tava com muita sede, muita fome. Eu pedi pra mim comer alguma coisa, elas não deixaram eu comer nada. E eu podia beber só um pouquinho d'água. Coisinha assim, né? Matou minha sede. Aí eu tomei e daí passou. O Eric ficou um pouco lá comigo também. Ai, gente. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Aí o Eric ficou um pouquinho lá comigo. E daí já me levaram o Eric de novo, porque tinha que fazer vacina, não sei o que no Eric. Nem lembro direito. Eu tava muito zonza. Eu acho que era mais fome, não tanto pela anestesia, mas acho que era por causa da fome mesmo. Aí o Eric, daí elas vieram lá e disseram, a gente já fez a vacina nele, já fizemos não sei o que nele. Aí tu já tá sentindo das pernas? E daí eu disse, eu nem tava sentindo direito, mas tava sentindo um pouco. Daí eu disse, tô sentindo. Aí me levaram pro quarto, né? E daí o Eduardo não podia ficar comigo no quarto, ele podia ficar só uns minutos, mas não podia posar lá, quem posou lá comigo foi a minha sogra. A minha mãe não posou porque ela tinha que trabalhar e ela morava pra fora, pra ela ficar mais difícil, né? Aí minha sogra posou lá comigo. Gente, foi o momento mais difícil da minha vida. Foi a noite mais complicada de todas, sem dúvida. Nesses quase 8 meses com o Eric, foi a noite mais complicada de todas. Porque ele não pegou meu peito. Eu suava de fome. Eu nunca tinha visto umas pessoas suar de fome. Eu suava de fome. Eu acho que me deu febre até. Porque eu tava com muita fome e tava com sede. Sede não tava tanto não, porque eu já tinha tomado água. Eu tava com fome. E daí o Eric com fome também. E ele não pegava meu peito. E elas não podiam dar mais
fórmula pro Eric, porque o Eric tinha que mamar leite materno nas primeiras horas de vida. Ele não tinha mamado ainda. Gente, foi um desespero. O Eric mal mamava no meu peito. Eu acho que nem colostro saía no meu peito, gente. Não saía nada. Elas apertaram meu peito, não saía nada. Aí quando o Eric dormia, que eu e minha sogra fechava os olhos pra dormir, o Eric acordava chorando com fome e eu não tinha leite. Foi muito difícil, sabe? Aí a gente, no outro dia eu já ia dar alta, né? Só que daí elas foram lá e perguntaram, o Eric pegou no peito. Graças a Deus, no outro dia ele pegou no peito. Não foi aquela coisa de dizer, nossa, matou a fome dele. Mas ele pegou. Saiu um pouco sim. Só que eu acho que ele tava preguiçosinho, sabe? Pra pegar o peito. Ele não queria muito. E o meu leite também não ajudava. Acho que desceu muito pouco. E daí ele pegou e eu disse, ele pegou o peito. E daí ela disse pra mim, então se tu conseguir fazer xixi, a gente vai dar alta pra ele, pra te ir embora com ele, né? Gente, pra mim fazer xixi é horrível. Xixi e cocô depois da cesárea é horrível. Horrível mesmo. Mas eu consegui fazer xixi, né? Aí trocaram ali a faixa que fica, né, na cesárea, tudo certinho. E eu consegui, daí a gente foi pra casa de tarde. No outro dia de tarde a gente foi pra casa. Aí no outro dia de tarde a gente foi pra casa. Só que ali foi muito tenso. Daí a mãe foi lá na casa da minha sogra, a gente ficou na casa da minha sogra, né? Ali foi muito tenso, porque o Eric não queria meu peito de jeito nenhum. E ele tava com fome, eu tava cansada, a gente só queria dormir. E daí o que aconteceu? O meu marido foi lá e comprou uma fórmula, comprou um leite pra ele, gente. E depois que aquela criança tomou aquele leite, ele dormiu tanto, mas tanto. Eu acho que foi a noite que ele dormiu mais diretão em toda a vida dele. Ele dormiu tão bem, mas tão bem. E a gente também descansou. E a gente descansou, assim, nossa, foi muito bom. E, assim, depois, né, eu não senti dor, eu não senti dor mesmo. Era difícil pra se abaixar, eu nem me abaixava, gente, era muito difícil. A recuperação da cesárea é bem delicada, né, tem que se cuidar muito. Eu não pegava o Eric de pé, né, tipo, eu evitava o máximo ficar com ele de pé, no colo. Mas foi bem tranquilo pra mim, porque o meu parto, em relação ao meu parto, foi maravilhoso. Foi Deus que botou aquelas pessoas ali naquela hora. Foi, tipo, eu não senti nenhuma dor mesmo, nenhuma cólica mesmo, nada. Eu não senti contração, só as contrações de treinamento, que é super normal, né? Mas o resto eu não senti nada. Depois que eu fui pra casa também, eu não senti nenhuma dor. Eu tava com medo de tirar os pontos, mas não doeu nada também, foi bem tranquilo. E foi bem tranquilo, gente. Eu não tô romantizando nada, sabe? Eu não tô dizendo que se você engravidar vai ser fácil, você não vai sentir dor. Não é isso. Eu acho que cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto, cada mulher reage de uma forma, porque cada corpo é um corpo, né? A minha foi assim. Eu tô contando pra vocês porque foi bem diferente do que eu imaginava. Muitas pessoas conversaram comigo, mas falavam de que cesárea, tu tem que ter cuidado. Realmente tem que ter cuidado, porque sofre muito. Gente, eu não sofri nada, sério, graças a Deus tinha minha sogra, tinha minha mãe, tinha o Eduardo perto de mim pra me ajudar. Não foi fácil, foi bem difícil ali os primeiros 2 meses com o Eric, foi adaptação mesmo, mas agora é bem tranquilo, sabe? E eu quero deixar bem claro que eu não tô romantizando nada, tá? Tô romantizando nada, porque não é fácil não, não é fácil não você cuidar de uma criança, mas eu tô contando só a minha experiência, tá? E eu sou muito feliz, sou muito grata por ter o Eric, sério. Eu nasci pra ser mãe, gente, sério, porque eu sou apaixonada, eu babo muito no meu filho, eu amo meu filho. Eu amo muito mesmo. E antes que eu comece a chorar, né, eu vou finalizar o vídeo. E esse foi o vídeo, gente, espero muito que dê pra vocês entenderem, porque eu falo muito rápido, eu sou muito afobada, eu sei, eu tento falar mais devagar, mas eu não consigo, tá bom? Mas eu espero que dê pra vocês entenderem, né? E é isso, gente. Essa foi a minha experiência. A amamentação pra mim, sem dúvida, foi o mais difícil de tudo. Mas, graças a Deus, até hoje ele mama super bem. Tá bem fortinho, meu amigo. Agora ele tá dormindo, senão eu ia mostrar pra vocês. Mas é isso. Até os próximos vídeos. Beijos. Tchau.